Aí a jogada bem feita, Daniel Alves, Pablo, tem condição legal para fazer o primeiro gol! Gol! Pablo! É do São Paulo! Um gol de centroavante que Hernan Crespo certamente assina, se coloca entre os zagueiros, deu uma desacelerada na passada para não ficar impedido, recebeu, teve calma, tranquilidade, cara a cara com o goleiro Rossi, escolheu o canto e abriu o placar. Jogo complicado, enroscado, aparece o 9, aparece o centroavante, puxou para dentro, ele bate pé direito, Igor Gomes por ali, ainda sobra, tá marcado o pênalti. Tá marcado o pênalti, teve um toque de braço. O Igor Gomes estava armando ali a puxada. Cartão amarelo pro Garcia. Vai pra bola. Reinaldo bateu de pé esquerdo. Gol! Reinaldo! É da vitória do São Paulo! Matou o jogo! Salve, salve, torcida tricolor! Estamos começando mais um programa da imprensa São Paulina. Vencemos de novo. Sofremos mais do que a gente queria, mais até do que a gente esperava, mas vencemos 2-0 contra o Rentistas do Uruguai no Morumbi. É a segunda vitória do São Paulo na Libertadores em 2 jogos e a 8ª vitória seguida, contando aí Campeonato Paulista e Libertadores. O resultado é o que conta, fizemos 2-0, mas vou te contar, não gostei desse jogo não gostei, achei que o São Paulo não foi bem, fez o resultado contra um adversário inferior, que jogou praticamente um tempo inteiro sem um dos jogadores, com um a menos, expulso com justiça por uma entrada violenta no Dani Alves, mas não era para ter sofrido assim, e o São Paulo deixou a desejar. Acho que um misto de ansiedade, necessidade de desempenhar e dificuldade de lidar com a retranca do Rentistas atrapalhou o nosso rendimento, mas não é desculpa, porque a gente tem que estar preparado para enfrentar esses adversários mais difíceis, esses adversários que vão jogar retrancados, que não vão se propor ao jogo, como foi o caso do Rentistas, que até tentou dar uma estocada ou outra ali e quase achou gol. Não foi também que a gente não sofreu. Eu sofri, eu admito que eu sofri. Acho que foi o jogo que eu mais sofri até agora nesta temporada, apesar da vitória, que quando você olha o placar, quando olha as estatísticas, parece que foi muito tranquila, mais de 70% de posse de bola do São Paulo, mais de quase 2 dezenas de chutes a gol, mas olha, as aparências enganam e o São Paulo não teve uma boa partida no dia de hoje. Falar um pouquinho de como se desenrolou esse jogo. Primeiro que o Crespo entrou com algumas mudanças aí. Entrou com o Pablo, como eu esperava, mas entrou com o Lisiero no lugar do Rodrigo Nestor no meio de campo. Uma opção que eu confesso não seria a minha. Eu não acho que foi a melhor escolha. Acho que o Lisiero ainda está se encontrando e eu não sinto firmeza. E nesse jogo em particular, não achei que ele foi bem. Achei que errou muito no meio de campo. Mas enfim, entrou com essa formação. Thiago Volpe, Arboleda, Miranda, Bruno Alves, Dani Alves, Luan, Lisiero, Benítez e Reinaldo, Luciano e Pablo. Esse era o time que tinha que entrar. Pode trocar um ou outro, mas era o time que tinha que entrar. E o começo do jogo foi o seguinte... São Paulo com domínio de bola, mas totalmente improdutivo. Não conseguia realizar as trocas de passe
para tornar as jogadas produtivas, para chegar a concluir em gol em boas condições. E aí o time foi ficando meio aflito, até porque o goleiro adversário não dava segurança nenhuma, estava nervoso, estava soltando bola. E aí o time começou a chutar de fora, começou a tentar arriscar, desafiar o goleiro do Rentistas, o que não estava errado, mas assim, se precipitando em muitas jogadas, concluindo de longe quando podia trabalhar, quando podia aprofundar. A gente tem alas super qualificados e tem que jogar pelas alas, tem que jogar. Tinha o Pablo jogando pelo meio, aliás, grande partida do Pablo, é um dos poucos que realmente renderam muito bem no jogo de hoje, porque na média não foi muito bem. E aí, aquela coisa, aquele sofrimento, vamos tentando, os caras se segurando, né? Aí, 39 minutos, a gente acha uma jogada, uma roubada de bola, uma retomada rápida pro ataque, bela jogada do Dani com o Luciano, põe o Pablo na cara do gol, e aí ele não perdoa, faz o que o centroavante tem que fazer, faz o gol, e a gente vai pro intervalo mais tranquilo. E eu esperava que a volta do intervalo deixasse a equipe mais tranquila. Agora com vantagem no placar, poderia voltar com mais qualidade. E até voltou com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de tranquilidade, tentando produzir um pouco mais, mas ainda assim sem grande rendimento. E aí teve a expulsão do jogador do Rentistas, expulsão justa, como eu falei, mas o São Paulo não quis abafar o time. Eu acho até... durante a transmissão, o pessoal, comentaristas, ficam falando, tira um zagueiro e tal. Eu não sei se era o caso de tirar um zagueiro, porque eu acho que assim, 1-0 era um jogo extremamente arriscado, né? Então, eu acho que manter a solidez defensiva tem que ser uma prioridade e você não deve descartar isso, a não ser que você precise. Não era o caso, não precisava. Mas a gente sofreu mais do que devia. Então, assim, é aquela coisa, engenheiro de obra pronta, né? Agora que a gente viu o que viu, falar, tá tudo certo, ou o contrário, falar, agora que a gente vê que não tomou o gol, podíamos ter tirado um zagueiro. Mas eu acho assim, naquele momento do jogo eu não estava convencido de que precisava tirar um zagueiro, botar o time, mas precisava mexer, e ele até mexeu bem, acho que colocou peças que eu colocaria. Eu queria colocar o João Rojas e o Igor Gomes, ele botou os dois, botou também o William no lugar do Lisieiro, que rendeu mais, e botou o Vitor Bueno no lugar do Pablo, meio que para fazer rodízio ali, porque os jogadores na mesma função e desempenhando mais ou menos o mesmo trabalho. E assim, o time melhorou um pouco, mas nos últimos 15 minutos meio que abdicou do jogo. Abdicou e ficou esperando acabar. E isso é uma coisa que não se faz, porque às vezes um escanteio, o Reinaldo fez uma falta estúpida na entrada da área, numa daquelas a gente toma um gol e complica todo o trabalho. Então assim, o que não podia, não era nem a questão defensiva, de não ter tirado um zagueiro, mas era a questão de assim, você não abdicar da partida, não pode abdicar da partida. E o São Paulo em determinado momento abdicou, falou, vamos esperar acabar aqui, 1-0 tá bom. Não pode, tem que resolver logo. Aliás, eu acho que se tivesse feito 2-0, podia tirar um zagueiro, podia tirar quem quisesse, que o jogo tava tranquilo. Né? O erro foi não ter matado o jogo quando a gente teve chance. Estava com um a mais, podia ter pressionado um pouco mais, podia ter criado, mas infelizmente o time não estava numa noite muito inspirada. E o Rentistas jogando exatamente como a gente descreveu aqui, como a gente previu, jogando todo mundo atrás. Tinha só um cara um pouquinho mais avançado que era para puxar um contra-ataque de repente, mas a prioridade do Rentistas era não tomar gol, o que fracassaram, felizmente para nós. Mas assim, foi uma boa jornada do São Paulo? Não foi. Não me impressionou. Dessa sequência de vitórias, talvez tenha sido a mais frustrante, porque o time não desempenhou. Às vezes até não joga, não ganha, mas joga melhor, e hoje não. Hoje foi bem mais ou menos. Vamos para as notas dos jogadores. O Thiago Volpi vai com 8, Arboleda vai com 7. O Arboleda, de vez em quando, tem umas saídas que me dá muita aflição, né? O Thiago Volpi ali foi pouco desafiado, mas quando foi, defendeu, fez uma defesa super difícil, mas espalmou pro meio da área, a gente quase tomou o gol. Então, assim, vai com 8, que assim, cumpriu a função quando foi chamado, mas não brilhou. O Arboleda, em compensação, o Arboleda me dá nervoso às vezes. Umas saídas de bola, ele quase perdeu uma ali, tentando sair. Eu acho que assim, era um dos problemas de você
ter os zagueiros ali e o outro time muito recuado. Porque aí você obriga esse pessoal a sair e é sempre assim no caso do São Paulo. Vocês podem ver que mesmo na marcação dos zagueiros, quando o time marca alto, ele deixa o Arboleda. O Arboleda é a saída de bola do São Paulo. Porque é o jogador que menos cacuete de sair com a bola ele tem, né? E hoje deu umas tropeçadas aí que me deram angústia. Se fosse um outro time mais qualificado, poderia ter se aproveitado. Então vai com nota 7. O Miranda vai com 8, o mais seguro da defesa. O Bruno Alves vai com 7, não por uma deficiência dele, mas pelo problema de não ser a dele, jogar daquele lado ali. Tá jogando meio no improviso. O Léo, que é canhoto, facilita jogar por ali. Tava o Bruno e ele segurou, mas de vez em quando deixou umas bolas passarem lá que não podia. Então vai com 7. Dani Alves vai com 8, um dos melhores rendimentos da equipe. Jogou muito bem pela ala direita, foi importante para o primeiro gol, sempre se movimentando, sempre criando opções e triangulações ali pelo lado direito. O Luan vai com 7, partida mais apagada dele, não se apresentou tanto para o jogo quanto eu gostaria e quanto poderia nessas circunstâncias. Lisieiro realmente 6, para mim foi o pior do time. Acho que ainda não tá no esquema aí. Acho que ele joga um pouco abaixo dos demais e não sei se deveria ser titular. Eu preferia o Rodrigo Nestor ou mesmo o William, que entrou bem, vai com nota 8, o William. Martim Benítez também apagado, hein? Apagado. Ele até tentou, deu uns chutes a gol, deu uma conclusão bonita que o goleiro obrigou o goleiro a fazer uma defesa difícil, ou pelo menos plástica, não digo difícil, mas aquela ponte clássica. Mas assim, se precipitando nas jogadas, principalmente no primeiro tempo, estava meio fora de sintonia. Então vai com nota 7. João Rojas, que entrou no lugar dele, foi melhor, vai com 8. O Reinaldo, olha, o Reinaldo fez o gol de pênalti, né? Ele bateu o pênalti de forma magistral. Aquele pênalti que a gente quase morre do coração. Mas quando a bola vai no gol, é impegável. Mandou na gaveta. Mas assim, fora o pênalti que ele bateu, a participação do Reinaldo no jogo deixou a desejar. Normalmente o São Paulo é muito forte pela ala esquerda. E hoje o Reinaldo não produziu, não rendeu aquilo que costuma render. E acho que o time se ressentiu e sentiu a falta das jogadas pela esquerda ali com o Reinaldo. De novo, a gente fala que ele já sai prejudicado quando o Bruno Alves não tem uma saída muito boa pelo lado esquerdo. Quando sai com o Léo, a jogada sai mais redonda para o Reinaldo. Mas ainda assim, depois que passou para o meio de campo, ele podia ter tido mais rendimento, mas infelizmente não estava especialmente inspirado hoje. Luciano vai com 8, é aquela garra, a mobilidade de sempre, vai buscar e sai, busca a bola e puxa, e tenta, cria e foi responsável aí pela criação da jogada do primeiro gol, junto com o Dani, né, que botaram o Pablo lá na cara do gol. O Igor Gomes entrou muito bem, jogou pouco, mas entrou muito bem, muito ligado no jogo, criou a jogada que ocasionou o pênalti, né? Um voleio que ele tenta dar para o gol e o jogador do Rentistas usa a mão para defender a bola, literal, espalmou, né? Faz assim, e o Igor Gomes vai com nota 9. Pablo vai com 9, Pablo jogou muito, eu acho, porque assim, não é só o gol, se movimentou, veio buscar bola, puxou o zagueiro, deu opções de ataque, às vezes sai e abre espaço para os outros infiltrarem, tem presença de área, ajuda na produtividade dos alas, que tem uma referência na área, e assim, e driblando, foi muito bem. O Pablo foi completo hoje em termos do desempenho que se espera de um atacante e fez um gol importante que abriu o caminho para a vitória, então vai com nota 9. E o Vitor Bueno, que entrou no lugar dele, fez mais ou menos a mesma função, com mais ou menos a mesma qualidade, mas um pouquinho abaixo. Então vai com 8, mas substituiu também a altura, fez uma partida defensável. Mas no geral, assim, a produtividade do São Paulo realmente deixou a desejar. A gente teve muita posse de bola, mas não é nem aquela posse de bola que você fala assim, produziu pouco, mas teve o jogo sob controle. Não, em alguns momentos não teve o jogo sob controle e houve algum sofrimento. O Rentistas vendeu caro essa derrota por 2-0. E assim, temos que reconhecer o adversário, que fez o trabalho, tem feito jogos duros, né? Então empatou com o Racing, agora veio a São Paulo querendo também arrancar um empate,
e não conseguiu, mas a gente vê que é um adversário aguerrido e que honra as tradições uruguaias. Então assim, uma vitória razoável. Crespo hoje vai com 7, eu acho que foi a partida em que ele menos teve aquela atuação cirúrgica de mobilizar o time para botar o time para produzir mais, né? Ele estava preso na retranca do Rentistas no primeiro tempo e não conseguiu sair, melhorou um pouquinho, mas não conseguiu sair e insistiu muito em 6 por meia dúzia nas substituições, que assim, de novo, não é que eu defendesse que tirasse o zagueiro, como falaram tanto na transmissão, podia não ter tirado o zagueiro, mas tinha que ter mexido na dinâmica de jogo, né? Então, por exemplo, não sei, colocar 3 atacantes, não sei, eu acho que dava para ter feito alterações que mudassem a forma de jogar do São Paulo, né? De repente, sei lá, põe o Galeano para correr mais, joga o Dani pro meio, se bem que o Dani na ala ele é imbatível, né? Então, mas é assim, eu sinto que o São Paulo estava preso num modo de jogar e não conseguiu sair dele diante da retranca do Rentistas. E isso pode ser um problema. Se a gente pegar um time que encaixa a marcação no nosso e a gente não consegue sair como hoje, se o outro time tiver mais qualidade, ele pode acabar saindo com a vitória. Então é algo para se pensar, faltou opção de jogo hoje, e aí é uma coisa que o Crespo tem que fazer aí uma busca interior para encontrar essas maneiras alternativas de jogar para quando o jogo está especialmente difícil e travado como foi o jogo de hoje. Mas fizemos a vitória, Crespão vai com 7, 8 vitórias seguidas, é um começo de trabalho absolutamente fantástico e o importante é continuar nessa toada. Próxima parada, vamos para o majestoso, pegar o Corinthians e penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, já estamos classificados, mas não existe amistoso contra o Corinthians. Contra o Corinthians é sempre um jogo sério e é isso que a gente espera, um jogo sério no próximo domingo. Saímos com a vitória, 8 vitórias seguidas, não toma gol a 5 jogos. Realmente tem estatísticas aí que defendem muito o desempenho do São Paulo, mas o mais difícil ainda está à nossa frente e não atrás da gente. Uma boa vitória, 6 pontos e é isso aí. Continuamos firmes na Libertadores, mas assim, muitos times fizeram 6 pontos nos 2 primeiros jogos. Não tem nada ainda que sobressaia ao São Paulo nessa Libertadores. Mas estamos com um trabalho muito bom. Feliz pelo conjunto da obra, hoje sofremos mais do que a gente devia contra o Rentistas. É isso, espero que vocês tenham gostado da avaliação. Voltem para ver a prévia do jogo contra o Corinthians no fim de semana. E não se esqueçam de deixar um joinha e se inscrever no canal. Um grande abraço para vocês e saudações tricolores.